meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou com o nosso querido amigo Warwick Mota. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Renata. Obrigadão. Warwick falará sobre a justiça divina. Eu farei a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá a medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence. Então vamos fechar os nossos olhos, conectarmos os nossos corações e as nossas mentes a Jesus, aos nossos mentores espirituais, e desde já agradecendo a oportunidade da noite de hoje de aprendizado, de estarmos reunidos em nome do Pai. Que assim seja. A palavra é toda sua. Obrigado, Renata. Saudações fraternas a você que nos assiste aqui pelo canal do Celuz. É com muita alegria que mais uma vez nós nos dirigimos a vocês para esse bate-papo, né? Ainda por esse canal. E a gente vai falar um pouco sobre justiça divina, que é um tema que está presente no nosso dia a dia, é um tema que faz parte das nossas especulações, mas, sobretudo, além disso, dos nossos pensamentos sobre a justiça de Deus, sobre a bondade divina, é um tema que norteia todo o universo, né? De uma forma geral. A justiça divina ela não está apenas, vamos dizer assim, dedicada ao plano terrestre, a nós, né? Mas a todo o universo, não a um único planeta, a um único povo, a um único núcleo, mas a todo o universo de uma forma geral. E é disso que a gente vai falar um pouco. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele, ao explorar a questão, ele pergunta na questão 874, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando uns justos o que a outros parece injustos, né? Essa questão da gente julgar Deus sobre, sobre as diversas possibilidades, até sobre a sua forma, né? A questão do antropomorfismo que nós vamos colocando, estabelecendo uma imagem de Deus à nossa imagem, né? Então, nós imaginamos um Deus à nossa imagem, não o contrário, em que as suas posturas, as suas atitudes, elas estão muito relacionadas com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de comportamento, de como nós agimos, e a nossa noção de justiça ela é muito limitada a um contexto de um impulso reivindicativo de justiça que nós possuímos, ou do que nós entendemos de justiça, à luz de um ordenamento jurídico do qual nós conhecemos. Então, essa coisa fica muito limitada, e os espíritos explicam justamente isso. Quando ele pergunta, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando que a uns é justo e outros injustos? É porque, respondeu os espíritos, a esse sentimento se misturam paixões que alteram como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E aí eles colocam um componente aqui na resposta, que é muito interessante, a gente vai abrir aqui um parêntese para explicar, que ele falou assim, nós temos os nossos sentimentos, né? E esses sentimentos, a eles se misturam paixões que o alteram, ou seja, que alteram o sentimento. Porque Kardec, ele, quando pergunta um pouco mais na frente sobre justiça, ele pergunta o sentimento de justiça, ele não pergunta sobre o conceito, ele não pergunta sobre o que nós pensamos, ele pergunta sobre o sentimento. E os espíritos estão explicando aqui que esse sentimento se misturam paixões. O que é a paixão?
Paixão é todo acréscimo que você coloca a uma vontade, a um sentimento, a uns desejos naturais que todos nós possuímos. Nós viemos com um perfil desenvolvido, onde lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo estabelece: no homem, no princípio, o homem era apenas instintos, depois sensações, e está caminhando para o campo do desenvolvimento do sentimento. Mas a gente já consegue vislumbrar ou delinear alguns sentimentos naturalmente, né? E esse sentimento de justiça, ele está presente em nós. Só que paixão é todo acréscimo, assim, é como se você colocasse um plus dentro do sentimento, e esse sentimento, então, ele extrapola, vamos dizer assim, um gradiente natural, e ele passa a ter um vínculo, vamos dizer assim, enviesado. E ele passa, então, a ter, vamos dizer assim, já que ele foi potencializado por uma paixão, ele acaba tomando um viés diferente, né? E daí a gente vê as coisas por um prisma falso, ou seja, nós perdemos o senso natural do que poderia ser examinado, e extrapolamos através de uma paixão, de algum excesso que nós colocamos nesse sentimento de justiça, que, enfim, desfigura o conceito de justiça divina. Mas ele pergunta na questão 875, como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quando Immanuel Kant fala sobre o imperativo categórico, está do ponto de vista filosófico, é exatamente essa questão. A gente não pode confundir o imperativo categórico com a máxima de Jesus, amai-vos uns aos outros. É que ele fala, dentro do imperativo categórico, Kant, que nós devemos desejar aos outros aquilo que nós queríamos, que fosse também para nós, né? Ou seja, em respeitar o direito dos demais, já que é imperativo, é para todos, né? E é exatamente nesse sentido. Mas voltando aqui para Kardec, né, essa pequena lembrança aí de Kant, a gente vê aqui que justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Assim, essa máxima, isso é uma regra de ouro da humanidade, ela está presente em todas as filosofias, né? Você respeitar o direito do outro, está presente em todo o ordenamento jurídico estruturado, está presente em todas as nações, está presente em nós, assim, enquanto ponto a gente às vezes extrapola, mas até do ponto de vista do bom senso, nós temos que respeitar o direito dos outros, né? E essa paixão que está colocada na questão 874, ela acaba deturpando isso. Mas Kardec pergunta, mas o que é que determina esses direitos? Já que eu tenho que respeitar o direito dos demais, o que determina esses direitos, então? Ou seja, até onde vai esse direito, né? E aí os espíritos respondem duas coisas. Uma é a lei humana, outra é a lei natural. Então, nós temos duas leis. Vamos aqui esclarecer. Nós temos um ordenamento jurídico comum, que são as leis, as constituições, enfim, o que a justiça terrena permite que o homem consiga, em termos de escopo de justiça, em que abriga esse direito individual, né, que no nosso caso está previsto na Constituição, está previsto em diversas leis. Mas nós temos uma questão da lei natural. Quando nós falamos de lei natural, Kardec, a partir da parte terceira do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis morais, ele estabelece ali um bloco de leis que vão regular as relações entre os homens. E quando eu falo homens, eu estou dizendo do ponto de vista encarnado ou desencarnado, porque essa relação das leis naturais, ela prevê uma relação interpessoal de encarnado para encarnado, ela prevê uma relação interpessoal de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, de nós para com Deus, de nós para com o ambiente em que nós vivemos. E essas leis morais, elas são o bloco, um dos blocos, porque as leis naturais, elas são divididas em dois blocos. Eu gosto de frisar isso para que a gente possa entender. Um bloco de leis científicas que regem, estruturam a lei que vai do micro ao macrocosmo. Então, essas são as leis naturais, que elas são estudadas pelas ciências oficiais, e as leis morais, que regulam essas relações nossa com o ambiente, nossa para com o outro. E isso está muito claro dentro da lei natural, né?
a lei divina, a lei humana, ela é passível de elaboração, de modificação, de aprimoramento. Então, assim, por exemplo, algumas coisas que a gente tinha na Idade Média, como Kardec fala, hoje não são mais aceitáveis, embora algumas pessoas pratiquem. Mas a lei humana, ela tende a um aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento é lento, não é? Porque ela leva em conta uma série de variáveis, o processo evolutivo, da aceitação, do desenvolvimento populacional, do desenvolvimento intelectual, enfim. E a lei natural, ela é perfeita, não é? Como dizem os espíritos, tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis, ou seja, que se modificam com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, né, consagram os mesmos direitos que o da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos, e se vos afiguram, pareciam justos naquela época. Nem sempre, pois, está de acordo com a justiça e o direito que os homens prescreveram. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade unicamente de atos, de alçada de um tribunal da consciência. E André Luiz tem uma frase importante acerca disso, ele fala: os nossos atos são os processos, a nossa consciência é o tribunal. Porque o tribunal da consciência, né, que ele está fundamentado na lei divina. E onde está escrito isso? O codificador pergunta para os espíritos: aonde está escrita a lei divina? E os espíritos respondem: na consciência. Porque assim, nós somos criados por Deus, e nós passamos por um processo de desenvolvimento que, desde o princípio inteligente, que na sua elaboração, se a gente pega uma timeline aqui de desenvolvimento, onde ela vai percorrendo etapas de um desenvolvimento, o homem vai tendo essa noção de justiça à medida em que ele vai convivendo nessa relação, pela lei de reencarnação, pela lei de causa e efeito, por um processo relacional, e ele vai conhecendo a bondade divina e a justiça divina, que é perfeita, né? E vai se manifestando. Então, a imensidade de atos unicamente de alçada do tribunal da consciência, né? Porque a gente sabe que essa questão do outro, de amar o próximo, de respeitar o próximo, ela está presente exatamente numa coisa chamada Código Penal da Vida Futura, que está lá tratado dentro do Espiritismo também, não é? O Espiritismo não vem, pois, só como autoridade privada, vamos dizer assim, como uma instituição pública, formular um código de fantasia, enfim. Esse código já é estabelecido por Deus e ele vale para todo o universo, né? Ou seja, no que diz respeito ao futuro, do que diz respeito aos atos que nós cometemos no passado, então pode se resumir nos seguintes pontos. Nós, alma, o espírito, esse encarnado ou desencarnado, sofre na vida espiritual, nós vamos passar na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que nós não conseguimos corrigir na vida corporal. Então, vamos aqui tratar de um ponto de partida inicialmente, aqui, de elaboração da presente encarnação. Ao estabelecer essa encarnação em contato com a espiritualidade, com aqueles que avalizaram, eu defini que dentro de um processo macro, eu tenho etapas a alcançar, eu tenho metas a cumprir e eu tenho elementos a resgatar. E um processo de aprimoramento, de desenvolvimento, de resgate, de expiação e de provas, que fazem parte de qualquer processo de formação, por exemplo, vamos dizer assim, de um aluno em toda a sua vida escolar, lá do fundamental até a universidade, enfim. E ele tem um processo ali onde ele tem etapas a cumprir, onde ele passa por testes, que são as provas, onde se desenvolve e onde fica pronto, então, para o mercado de trabalho, né? Naturalmente, a gente não está falando de mercado de trabalho, mas estamos falando de uma vida plena, de uma vida em convivência na sociedade, e a gente estabelece com os espíritos essa proposta de um plano macro,
Né? Por que eu estou dizendo macro? Porque as pequenas coisas assim, que estão fora desse processo, a gente não pode atribuir ao nosso planejamento reencarnatório. Eu tropecei, caiu uma telha ali, isso não pode estar dentro do meu projeto reencarnatório. Então, está, consequentemente, aquilo que realmente tem valor agregado. Ou seja, então, se nós, alma, espíritos encarnados ou desencarnados, sofrem na vida espiritual a consequência de todas as imperfeições que nós não conseguimos corrigir na vida corporal, é porque esse ambiente em que nós vivemos, que é um ambiente natural, em que nós somos colocados para estabelecer essas mudanças, esse desenvolvimento, esse aprimoramento, nós não conseguimos lograr êxito, vamos dizer assim. E aí nós chegamos no plano espiritual com necessidade aí de repor, né, aquilo que nós não conseguimos cumprir e de passar por um processo de reaprimoramento, vamos dizer assim, de reciclagem. O Espírito faz isso. Onde está, assim, no livro Temas da Vida e da Morte, do Divaldo, por Manuel Flamengo de Miranda, ele fala exatamente que muitas vezes o espírito está prestes a reencarnar, mas ele não cumpre as etapas desse processo de preparação para o retorno, e essa etapa, então, vamos dizer assim, ela é suspensa, e ele não reencarna, ele tem que continuar. E a gente percebe que o desenvolvimento ele tanto acontece aqui no plano encarnado, quanto ele acontece no plano extrafísico, ou seja, a gente está sempre em desenvolvimento, independente do plano em que nós estejamos. Né? Por quê? Esse aqui é um mundo natural, o mundo físico em que eu vivo. Esse mundo físico em que eu vivo, ele é regido por um modelo de física. É um mundo natural, então tem um modelo de física, tem um modelo de ciência aqui, especialmente esse modelo que nós conhecemos através da ciência oficial. Mas o mundo espiritual também é um mundo natural, só que ele é regido por outras leis, por um modelo de física, vamos dizer assim, que nós não conhecemos. Então, o único meio de atenuar as consequências futuras de uma falta está em nós repararmos essa falta, desfazendo essa falta no presente. Então, quanto mais nós nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro essas consequências. Por quê? Porque essas coisas vão acumulando, né? E a gente precisa se quitar com a lei. Deus é justo quando nos ama. E quando nos ama, ele está praticando justiça. Porque, assim, de tudo que nós vemos no mundo, né, tanto de todos os seres, a justiça divina está sendo aplicada. Ou seja, a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, ela sofre mais do que a que tem 3 ou 4. Ou seja, o volume de imperfeições é maior. E é uma coisa muito clara que, às vezes, as pessoas acabam confundindo que nós precisamos. Uma vez alguém me perguntou isso, mas o espírito tem que passar por uma fase de maldade para poder evoluir? Ou seja, ele tem que ser mal para poder evoluir? Ela tem que passar por essa, vamos dizer assim, essa fase de maldade? Não. Nós não precisamos passar por uma fase de maldade, vamos dizer assim, na nossa trajetória reencarnatória. Eu tive um período aqui que todos vão ser maus, e depois todos evoluem. Essa conceituação está equivocada. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Esse atributo do livre-arbítrio ele nos permite fazer as escolhas. E nós escolhemos, muitas vezes, os caminhos equivocados. Isso acontece quando você faz uma análise até de ambiente familiar, onde você observa como os filhos se comportam, como as pessoas na família se comportam, como uns são mais focados, como outros são mais vamos dizer assim, mais devagar, né? Mas, enfim, não está tão preocupado, enfim, não se preocupa tanto, e outros são focados ali, têm escolhas, já pensando sempre no futuro. A gente percebe isso muito bem, como também em qualquer ambiente social, com as nossas amizades, está muito claro. Então, assim, a escolha pelos caminhos equivocados, ela naturalmente tem uma repercussão que ela se dá do ponto de vista de resgate, né? Por exemplo, quando isso diz respeito à nossa evolução espiritual, é necessário distinguir assim, 2 aspectos fundamentais, porque são as questões das dores. Né? Nós precisamos crescer. E uma coisa são as dores naturais do crescimento.
essas dores naturais do crescimento, assim, é o sacrifício que você faz para um processo de desenvolvimento. Assim, essas dores naturais do crescimento é aquele aprendizado que você vai continuando, que você abre mão de uma série de coisas, ou que você, vamos dizer assim, investe nesse processo de desenvolvimento, tem que passar por algumas dores que são naturais, mas não significa que são punições, né? Ou que são coisas que você esteja resgatando. Nessas dores do crescimento, assim, não existe reforma moral nem sofrimento. São o sofrimento que requer de você doação, requer de você disciplina, requer de você abnegação de uma série de coisas, abrir mão de uma série de coisas, enfim, é aquela coisa que você tem que abrir mão para chegar no objetivo que você quer. E muitas vezes isso é sofrido, é natural. E tem as dores do martírio, que são dores diferentes, que é uma forma de autopunição, são as penitências que nós nos impomos. Isso é interessante, porque assim, no passado, as pessoas procuravam sofrimento para entrarem, por exemplo, no calendário dos mártires. Então, uma época da humanidade, lá na Idade Média, acreditava-se que a Terra era um planeta de sofrimento, e ainda é um planeta de expiação e provas, mas acreditava-se que você só seria feliz se fosse para o céu. Aqui era o inferno e você ia sofrer. Então, as pessoas buscavam o sofrimento para entrar no calendário dos mártires. Então, assim, por exemplo, o suicídio, em determinado momento da humanidade, ele fez parte do inconsciente coletivo de que as pessoas alcançariam, né, uma questão, seriam cultuadas, passariam a ser cultuadas pelos que ficaram, porque ela participou de um processo de sofrimento. Na Idade Média, você vai encontrar um paradoxo, chamado paradoxo do homem medieval, que ele pensava o quê? É baseado num castigo da família inicial, onde está estabelecido que o corpo é responsável pelo pecado, mas, paradoxalmente, ele é responsável pela remissão. Então, se o corpo era responsável pelo pecado e ele também era responsável pela remissão, é um paradoxo, o homem imprimia um alto sofrimento, um martírio. As dores do martírio acontecem quando nós não queremos experimentar as dores do crescimento. Por isso que eu estabeleci ali as duas dores, né? As dores do desenvolvimento e essa outra dor aqui, que é a dor do martírio, né? Então, quando nós não queremos experimentar a dor do crescimento, a gente busca uma outra dor, que era essa dor do martírio imposto. Então, o que se impunha? O sofrimento que se impunha, por exemplo, era as caminhadas. Caminho de Santiago, que hoje é cultuado como um elemento místico, já foi no passado um objeto de martírio. Imagina que a época, as intempéries, as dificuldades. Hoje você faz o Caminho de Santiago, tem uma série de abrigos, as pessoas fazem uma trajetória, tem apoio ali, tem resgate se for necessário, né? Enfim, tem tecnologia hoje para alcançar a pessoa lá. Mas no passado tinham as intempéries, não tinha pousada, as pessoas passavam, dificilmente alguém retornava de um caminho desse, caminho de Jerusalém, caminho de Santiago, os diversos autoflagelação que foram desenvolvidas no sentido de tirar do corpo esse pecado, né? E observe que o foco todo ele está ainda no aspecto físico, na matéria. Todo o sofrimento ele está centrado numa vida material. Tinha o castigo do corpo, o pecado que o corpo impunha, essa questão do paradoxo, e exatamente essa questão de você imprimir uma dor física, porque você não quer passar por uma dor da evolução, que é aquela dor do crescimento, a dor que exige a doação, a dor que exige disciplina, a dor que exige abrir mão de uma série de prazeres, a dor que exige que você seja forte e dedicado, né? Então, essa é mais difícil. Então, eu me impunho em compensação, que seria essa dor martírio, né? Então, é natural que nós soframos para crescer. Tem uma frase entre os atletas que fala assim: sem sacrifícios não há vitória. Porém, martírio em excesso, ele decorre da nossa incapacidade de gerir o nosso emocional. São essas dores que nós impomos a nós mesmos com uma espécie de autoflagelação emocional, né?
que esse comportamento é provocado pela fuga do processo de crescimento. Por exemplo, quando nós somos convidados a examinar uma imperfeição que nós temos, senta aí, a Renata é psicóloga, né? Assim, ela deve entender até melhor isso do que nós. E quando você é convidado a examinar uma dificuldade que você tem, esse processo de autoavaliação vira um dilema, né? Entre a dor da autoavaliação e a dor da autonegação. Assim, da negação, não, mas eu não sou assim, não, mas eu não sou irritado, não, mas eu não sou falador, e a gente começa a negar, né, aquela dificuldade que nós temos. Por isso, quando Jesus fala, antes de apontar o cisco no olho do outro, vê a trave que está no teu, porque a gente acaba fazendo uma projeção do que nós temos no outro. E ele sabia disso e enxergava isso, né? Nós fazemos isso, às vezes, inconscientemente, né? Ou seja, a situação do espírito no mundo espiritual, ela não é outra senão assim, preparada para a vida corpórea. Então, a gente acaba chegando na vida espiritual com essas dificuldades, né? E lá você tem que fazer essa avaliação, porque assim, não tem como você fugir dessa avaliação. E às vezes o espírito sofre exatamente por ter faltado essa coragem de uma dor de desenvolvimento que ele poderia ter passado. E a gente percebe o que dentro disso? Que, por enquanto, a relação está muito interna, comigo mesmo, né? Deus colocou as leis e está tudo em perfeição, está tudo em harmonia. O que acontece? Se está tudo em harmonia, a gente observa o cosmos, por exemplo, e a gente observa o nosso sistema solar, onde o nosso planeta ele tem uma distância exata, calculada para o Sol. Se nós estivéssemos um pouquinho à frente, seria muito quente, não teria condições de vida. Se estivéssemos um pouquinho para trás, seria muito frio, não teria condições de vida. Então, um engenheiro sideral calculou matematicamente essa distância em que proporciona, né, a possibilidade de vida no planeta em que nós vivemos. Isso está lá. Agora, se nós estabelecemos que essa lei divina ela abriga tudo e Deus é justo no seu amor, porque ele estabelece essas possibilidades, e quando nos ama, ele está sendo justo, o que acontece? A gente percebe, então, que existe uma lei, né, que norteia e que mantém esse equilíbrio, como a gente encontrou no cosmos, mas que nós saímos desse equilíbrio por imposição do nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente faz as nossas escolhas, e o que acontece com as escolhas erradas? Nós saímos da harmonia. Mas o que é necessário manter para voltar para a harmonia? Se quitar com a lei. A lei é o elemento que vai calibrar o nosso comportamento, e nós temos a noção perfeita de como ela funciona, né? Ou seja, a encarnação ela vai proporcionando novas provas, expiação, reparação, com maior ou com menor proveito, depende do nosso livre-arbítrio. Se nós não nos corrigimos, né, mantemos um comportamento ali, nós temos sempre essa missão de recomeçar, a gente não vai retrasar, mas a gente vai estar sempre voltando ali, repetindo o ano, ou seja, recomeçando, e sempre mais acerba, de sorte, enfim, a gente vai estar sempre assim, nesse dilema de atrasar o nosso desenvolvimento. A lei do progresso está lá no livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, podem os espíritos atrapalhar a lei do progresso? Não, ele pode até travancar ali, mas ele não pode interromper, né? É inexorável, nós temos que evoluir. Eu posso ficar um tempo aqui flutuando dentro de um comportamento, eu posso ficar um tempo flutuando dentro de um determinado estado, mas uma hora eu vou ter que sair dali. O que aconteceu com o filho chamado filho pródigo, que eu gosto de chamar a parábola dos dois irmãos? Ele se encontra numa situação em que faz uma exigência, observe, são dois irmãos, né, com comportamentos diferentes, um mais focado ali, mas com algumas ambições, é ambicioso, e ele está ali esperando que tenha uma recompensa, essa recompensa é do ponto de vista material, e o outro enfim, é pródigo, ele quer gastar tudo. Mas nesse processo de convivência com o que ele pensava de como era o mundo, ele acaba quebrando a cara. É o que acontece com a maioria de nós, nessa vivência relacional,
com as crenças que nós temos, com os valores que nós construímos. De que forma isso acontece? Eu construo um sensor interno, baseado no que o sacerdote me ensinou, da religião que eu fui, dos primeiros professores, dos meus pais, de valores morais de uma época, mas nem sempre isso está correto, porque ele está baseando, é o que eu falei, está num viés muito pessoal, não está centrado na justiça divina. E quando esses conceitos que eu coloco para estruturar esse sensor interno, eles são colocados uma relação do meu mundo íntimo com o mundo externo, que são as pessoas, começam-se os choques, porque eu penso as coisas de uma forma e eu choco com esse mundo externo que é formado pelas outras pessoas, e começa então os choques, as picuinhas, as brigas, as dissensões, e tudo vai acontecendo. Santo Agostinho, em uma obra, me fugiu o nome agora, que ele vem tratar do mal moral, ele fala que nós todos somos criados para um bem supremo, em busca desse bem supremo. Mas, assim, quando nós, nessa busca do bem supremo, nós nos desviamos pela busca de um bem menor, nós abandonamos a busca do bem supremo. O que são os bens menores? Os bens menores são aqueles que satisfazem os nossos desejos, as nossas paixões, né? E a gente, nessa busca, acaba se perdendo. Depois tem que vir a correção, a espiritualidade vem. Não, você tem que focar nesse bem supremo, que é o quê? Que é a nossa perfeição relativa, não é isso? Como diz o Evangelho lá, segundo o Espiritismo. Serão bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Aí, o que é preciso para isso? Que a gente passe por um processo de reforma, que é essa reforma moral. O que é reforma moral, que as pessoas gostam muito? Eu gosto mais do termo reforma moral, mas reforma íntima eu reconheço que é o mais utilizado, né? Porque, assim, na minha concepção, a moral ela abrange outras questões do que puramente uma questão íntima que fica meio abstrato, assim. De que ponto de vista? Por quê? Porque ela é um ciclo processual que se dá de forma faseada. Mas, sim, onde o nosso maior obstáculo para iniciar esse processo é vencer o nosso interesse pessoal. Então, os nossos interesses pessoais eles estão focados nesses bens menores, que é aquele de resultado imediato, de satisfação imediata. O bem menor, o bem supremo, ele está mais distante, ele requer essa dor crescimento, ele requer desenvolvimento, ele requer disciplina, ele requer uma série de coisas, né? Por exemplo, deixando uma linguagem bem clara, eu tenho um estudo do espiritismo, eu tenho assim, um estudo da faculdade, uma matéria, mas tem um churrasco também, mas eu vou no churrasco e abandono lá. Na prova eu estudo no domingo e segunda-feira eu faço a prova, vai estar tudo bem. Não vai acontecer assim, né? Vai acontecer exatamente o contrário. Você vai chegar cansado, não vai ter condições de estudar e vai fazer a prova e vai mal. Então, essa questão de abrir mão daquilo que dava um prazer inicial imediato, ela tem sempre um preço. Essas são as nossas escolhas. Então, essa reforma, que eu falei que é um ciclo processual que se dá de forma faseada, qual é o maior obstáculo? Assim, é vencer esse nosso interesse pessoal, ou seja, nós cristalizamos posturas ao longo do nosso processo reencarnatório. E pior, quando nós cristalizamos essa postura, nós nos tornamos escravos dessas viciações. E romper com esses perfis, romper com essa estrutura que eu estou viciado nela, que eu consumo isso, né? Exige um esforço e disciplina. E muitas vezes me falta isso na presente encarnação, porque eu entro num processo de acomodação, ou seja, o mundo material que está à nossa volta, que tem por objetivo o nosso melhoramento, o nosso agradecimento, ele está aí oferecendo, assim, nós já possuímos as ferramentas para esse projeto, mas nós ainda estamos presos a problemas conceituais, né? Assim, o que a gente precisa? Se espiritualizar. Nós estamos dentro do espiritismo, todos nós. O espiritismo tem as religiões espiritualistas, todas aquelas religiões que falam da sobrevivência da alma, que acreditam na alma, são espiritualistas. Mas existe uma diferença entre você se espiritualizar e conviver dentro do espiritismo. Por exemplo, assim, se você fizer um cálculo básico, aqui, basiquinho, você vai
perceber quantas horas tem sua semana, quantos minutos tem seu dia. Vamos pegar aqui. Então, uma semana, pensa 24 horas do dia, você vai supor, uma semana, fazendo um cálculo aí básico, você vai encontrar aí, cálculo de padaria, né, uma conta de padaria, você vai encontrar 10.080 minutos. 10.080 minutos na semana, você tem isso durante a semana. É muito minuto, gente. Uma atividade espírita, essa nossa conversa aqui é 40 minutos. Uma atividade espírita, na casa espírita, ela leva em torno de 90 minutos. 90 minutos é um jogo de futebol. E a gente, às vezes, não tem disposição para enfrentar esses 90 minutos, que significa espiritualização, porque a gente está convivendo, está aprendendo, está desenvolvendo, está corrigindo, está, enfim, introjetando uma série de conceitos, está liberando, descristalizando, né, essas cristalizações de postura que nós fazemos, que a espiritualidade está ali, estamos convivendo com a espiritualidade. Se nós não tiramos 40 minutos, 90 minutos para o processo de espiritualização, ou seja, e a justiça divina, ela oferece todas essas ferramentas. Então, Deus, quando está sendo justo, é porque Ele nos ama. E quando Ele nos ama, Ele está sendo justo. Parece repetição isso, né? Mas é exatamente a forma de enxergar de tudo que nós enxergarmos Deus, Ele está sendo justo conosco, exatamente porque nos ama. Ou seja, a misericórdia de Deus ela é infinita, mas a gente esquece um detalhe. Ela é infinita, mas ela não é cega. Ou seja, o culpado que ela atinge, ele não fica exonerado do erro cometido. Deus não vai lá para assim, o ore que eu vou passar borracha aqui em todos os seus erros, apagar tudo. Não, meu filho, deixa eu olhar a sua folha aqui. A espiritualidade faz isso. Nossa, você vai ter que consertar isso aqui. Então, assim, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Tá? E a gente tem que, enquanto não houver satisfeita a justiça divina, nós vamos estar sofrendo as consequências dos nossos erros. Mas, por infinita misericórdia, nós devemos ter que Deus, esse desenvolvimento ele é inexorável. Ou seja, por quê? Porque Deus deixa sempre viável um caminho para a nossa redenção. Sempre tem um caminho para a nossa redenção. Se a gente, às vezes, não quer tomar esse caminho, é porque a gente ainda está preso naquilo que eu falei das nossas cristalizações de postura. Né? Ou seja, que nós não nos cedemos, nós não nos abalamos com determinado sofrimento. Por que a gente entende as coisas dessa forma? Lá em Céu e Inferno, quando se fala dos atributos de Deus, ele diz assim, subordinadas ao arrependimento e reparação, dependente da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios que auxiliam a cura do mal. Então, a justiça divina, ela tem males e remédios. Então, tem lá os remédios. Né? Você já ouviu falar do remédio constitucional? Né? Quando a gente está estudando para concurso, tem essas questões aí para todo mundo aí quem faz direito conhece bem essa terminologia, né? Ou seja, os espíritos em prova, eles não são, pois quais, como diz Kardec no Céu e Inferno, não são quais galés, por certo tempo condenadas, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incura, e compadecem-se dos meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente, observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmo, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Então, às vezes, o médico passa lá uma série de recomendações. Olha, você não pode fazer isso, 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 isso. O indivíduo vai lá e continua dentro da mesma postura, e isso prolonga a enfermidade. O médico é culpado disso?
Naturalmente, a justiça divina nos faz uma série de recomendações, mas nós continuamos incorrendo nas mesmas erros. Assim, quando se fala, eu preciso aprender para a eternidade. O que é aprender para a eternidade? De que a gente começa a entender a justiça divina, de que essa justiça ela permite que a gente possa reconstruir e que não é punição. Lá no Evangelho, no capítulo 11, está lá escrito, o amor resume a doutrina de Jesus, quando ele nos ama, ele é justo, e quando ele está sendo justo é porque ele nos ama. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, desejaríamos que nos fosse feito. Lei de justiça, amor e caridade. É essa lei que faz parte. Quando nós estamos falando de justiça divina, né, a gente acaba separando. É lei de justiça? Não. Por que separa? A lei de justiça, amor e caridade, a lei do amor, ela está fundamentada na caridade e na justiça. Então, a gente não pode separar a justiça de amor e nem a caridade do amor. Então, é o tripé que vai sustentar essa justiça divina e é nela que fundamenta todos os ensinos de Jesus, todos os seus ensinamentos, todo o seu cuidado para conosco. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Warwick. Que maravilha, né? Que possamos colocar em prática essa justiça nas nossas vidas, né? Através da lei do amor. Você Com poderia fazer certeza. a oração final para a gente? Sim. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer essa oportunidade de, Senhor, mais uma vez estarmos aqui estudando os teus ensinos, sendo os Espíritos, para que possamos, aos poucos, entender a justiça divina, que se manifesta pelo amor misericordioso de Deus em todos os momentos. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, como em todas as suas criaturas, que são obras da sua bondade. Pai, amado e justo, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, fortalece os nossos corações e os nossos espíritos para que possamos crescer, mas que, sobretudo, possamos encontrar forças para superar as nossas dificuldades pessoais, as nossas fragilidades morais. Conduz-nos, Senhor, meu Mestre querido, Jesus, pelo teu caminho através do teu evangelho, que é o eterno farol das nossas existências, a iluminar os nossos passos e a nos conduzir para a caminhada junto a ti. Sê conosco de sempre. Graças a Deus. Obrigada, Warwick. Mais uma vez, obrigada a todos e nos vemos na próxima.